Pronto, pessoal. Vamos lá. Boa tarde. Hoje é dia 17 de agosto de 2021. A gente está iniciando a aula às 2h57. Hoje é uma aula bem tranquila sobre introdução ao curso ético, ou ao curso técnico e ética profissional, certo? É a disciplina, primeira disciplina que vocês vão ver. Lembrando que eu gravo essa aula tanto para os que não podem assistir no momento que eu estou ministrando a aula, quanto para aqueles que assistiram e querem revisar algum conteúdo. Ele vai estar sempre presente no YouTube e eu coloco essa aula disponível lá e passo o link para vocês, certo? Do canal lá do YouTube. Eu não gosto nem de falar meu canal não, porque parece que eu sou um blogueirinho, coisa que eu não sou, tá bom? Vocês estão iniciando o curso de transações imobiliárias, que é um curso que forma o profissional da corretagem imobiliária. O que é um corretor de imóveis? É um vendedor, em outras palavras. É um cara que trata de todo e qualquer processo relativo ao mercado imobiliário, certo? Seja ele compra, venda, aluguel, administração, avaliação, incorporação ou implantação. Esses sete pontos que eu falei agora é o que a gente chama de potencialidades do cliente. A gente lida com clientes e esse cliente que chega até a gente, ele pode apresentar qualquer uma dessas sete potencialidades aí, tá? Se for a potencialidade de compra, é porque o cliente chega para você com interesse em comprar um imóvel que você tem disponível para venda. Se for o imóvel para venda, se a potencialidade for venda, ele tem um imóvel que ele quer vender a outra pessoa. Se for aluguel, ele quer alugar uma casa, ou seja, é um cliente que não tem uma casa própria, ou então tem, mas está morando fora da sua região onde tem essa casa, e aí ele vai chegar para você e dizer assim, olha, Ícaro, eu quero uma casa para morar, que tem um preço baratinho, tal bairro e tal, aluguel. Já na administração, ele é o proprietário do imóvel que não está usando e que quer colocar para que você administre, certo? Tipo, ele vai chegar, olha, eu tenho umas casas ali, eu tenho uma casa em tal bairro que ela está desocupada, eu queria que você administrasse. Se for a avaliação, o cliente ele chega para você e vai dizer assim, olha, eu quero que você avalie meu imóvel para saber quanto é que ele está valendo agora, ou então para qualquer tipo de outro objetivo. Se for incorporação, ele vai colocar, ele tem um terreno, e ele vai colocar dentro daquele terreno que ele tem disponível um condomínio, certo? De casas ou um condomínio de apartamentos, construir um prédio, esses prédios que vocês conhecem aqui de Juazeiro ou qualquer outro local. Se for implantação, que é a última potencialidade, ele tem um terreno grande e lá dentro daquele terreno ele quer implantar um loteamento, certo? Dentro do curso, durante esses 3 anos de curso aí que vocês vão fazer comigo, vocês vão se habituar mais com isso, certo? Alguns termos para vocês ainda são difíceis, algumas coisas são complicadas, às vezes até você nunca ouviu falar, mas durante esses 3 anos de curso vocês vão se habituar muito com essa nomenclatura que eu estou falando para vocês, certo? O corretor de imóveis, ele trabalha com 3 tipos de imóveis: casa, apartamento ou lotes, certo? Lotes, o que são lotes? São terrenos, onde não há nada edificado, onde não há nada construído, certo? É um terreno que existe lá, que provém de loteamento, ou que a pessoa comprou a um terceiro, e ali é um lote, não tem nada edificado, é só o terreno mesmo, puro, limpo, seco, sacudido. Se for uma casa, é qualquer casa, qualquer edificação que se caracterize como casa, que esteja presente dentro de um condomínio ou não, ou na rua normal, como a gente é habituado a conhecer. E se for apartamento, aí apartamento obrigatoriamente ele tem que ser num prédio, né, num condomínio. Ficou claro essas definições para vocês? Lembrando que tem que ligar o microfone para me responder sim ou não, tá? Porque no chat eu não vejo não. Sim. Pronto, ó. Passei o primeiro slide. Passou aí para vocês também? Sim. Show de bola. Pronto, vamos lá.
Gente, eu preciso explicar para vocês. Assim, toda profissão que a gente vai aprender, vocês vão ver aspectos históricos dela. Por quê? Porque que é importante entender sobre aspectos históricos da profissão. Porque você entende como ela iniciou, entende todo o processo que ela passou até chegar até chegar no cenário atual, você entender por que, que mudou. Porque às vezes a gente vê algumas coisas, acha que não faz nenhum sentido, e no fim das contas a gente não se identifica, não entende, não compreende alguma coisa da profissão. Então vamos lá. Como foi que a profissão começou? Primeiro eu preciso deixar claro para vocês, preciso lembrar agora, assim, de um aspecto histórico que não é só relativo à nossa profissão, que vocês vão ter que lembrar para mim. Qual foi o ano que o Brasil foi descoberto? 1500. 1500. Por quem? Pedro Álvares Pedro Álvares Cabral, Breu, Cabral. Bril, Brau ou Bru? Brau, né? Pedro Álvares Cabral. Então vamos lá. Quando Portugal, que estava procurando as Índias, né? Desviou o curso sem querer e chegou até o Brasil, ele precisava mandar uma correspondência para Portugal para dizer que tinha descoberto essa nova terra e tal, cheio de coisas para eles roubarem aqui do nosso país, né? Quem foi que escreveu a carta para Portugal? Quem lembra quem foi? Pode repetir? Quem foi que escreveu a carta? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e descobriram a nova terra e escreveram uma carta. Uma pessoa da comitiva lá de Pedro Álvares Cabral, dos navegadores lá, ele escreveu uma carta para Portugal, falando que tinha descoberto umas novas terras, né? A terra de Santa Cruz, a ilha de Vera Cruz. Quem foi que escreveu essa carta? Quem lembra? Pero Vaz. Pero Vaz de Caminha, perfeito, gente, perfeito. Tô gostando da aula. Vocês estão conversando muito comigo. Pronto, vamos lá. Pero Vaz de Caminha na carta, ele descrevia o Brasil, né? As terras, o que é que tinha, explicava que tinha achado, mas enfim, ele descrevia bastante a terra. Pero Vaz de Caminha, no Brasil, ele é considerado a primeira pessoa que atuou como corretor. Por quê? Se ele não estava vendendo o Brasil. Em outras palavras, assim, de modo grosso falando, ele até que estava. Por quê? Porque dentro da carta ele descrevia o que é que tinha aqui para Portugal explorar e meio que convencia ao rei de Portugal a mandar mais comitiva, mais pessoas para cá para poder explorar a terra. Então ele atuou como corretor no sentido de tentar vender o Brasil, a ideia da exploração do Brasil, olha que safado, para explorar a gente aqui, explorar os índios, trocar tudo de material que a gente tinha aqui para o Brasil, por espelho, que os índios não conheciam, né, não sabiam nem o que era, por bijuterias, por coisas baratas, né? Trocar coisas caras por coisas baratas. E aí ele foi a primeira pessoa que atuou como corretor, mas ele não foi o primeiro corretor, não é considerado ainda o primeiro corretor do Brasil. Aí eu entro nesse senhor bem bonito que está aí aparecendo no slide. Vocês sabem quem é esse aí? Não. Dom João VI. Vocês sabem quem foi Dom João VI? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro exatamente quem ele é. Assim. Rei de Portugal. Dom João VI foi um rei de Portugal também, certo? Que ele, quando Napoleão Bonaparte, esse senhor bem bonito aí, estava em guerra, quando ele soube que, em guerra com Portugal, quando Dom João VI soube que Napoleão Bonaparte ele estava indo até Portugal, ele saiu foragido de lá. Foi a época que a família real ela veio para o Brasil. Vocês sabem que ano foi esse?
Hein, gente? Travou um pouquinho. Repete de novo, por favor. Ó, Portugal estava em guerra com a França, certo? Esse senhor aqui, que era o rei de Portugal, ele estava em guerra com esse senhor aqui, que era o Napoleão Bonaparte. Vocês já devem ter ouvido falar em Napoleão, né? E aí, Napoleão foi lá para dar uns pau em Dom João VI, lá em Portugal. Aí o que Dom João VI fez? Em vez de enfrentar Napoleão Bonaparte, ele cagou e veio para o Brasil. Ele saiu de lá foragido, de Portugal, e veio até o Brasil, em 1808. O ano foi esse. Foi o ano que a família real chegou ao Brasil. Só que o homem ele não andava só, Dom João VI. Quando ele chegou ao Brasil, que mais precisamente era o Rio de Janeiro, ele veio com uma comitiva de mais de 2.000 pessoas. Agora imagine a seguinte situação. Quem é que é de Juazeiro? A maioria de vocês são de Juazeiro ou vocês já conhecem a época de Romaria aqui de Juazeiro? Eu sou de Juazeiro. Pronto. Eu também. Então vocês devem ser bem habituados com relação à Romaria. Antes da pandemia acontecer, em média aqui em Juazeiro deve vir para cá, eu já vi uma pesquisa que fala sobre isso, mais de 1 milhão de rumeiros aqui para Juazeiro. Então, em média, por Romaria, como são 3 Romarias, devem vir na faixa aí de umas 300 mil pessoas, certo? Juazeiro fica um caos, não fica, quando os rumeiros estão aqui? Fica. Pronto, por que que o Juazeiro fica um caos? O que vocês acham que o Juazeiro fica um caos quando os rumeiros estão aqui? Porque não tem moradia para os rumeiros. Pronto, porque assim, o que acontece? Por mais que seja um curto período de tempo, de 4 ou 5 dias na Romaria, é muita gente aqui consumindo água, aí acaba a água das casas, dormindo nas casas, as casas ficam super cheias, muita gente transitando na rua, e isso, Juazeiro, ele tem uma população hoje de 276 mil pessoas. O último censo, o censo de 2020, Juazeiro tem 276 mil pessoas morando aqui. E aí a gente fica meio que com o dobro da capacidade que Juazeiro tem para receber essas pessoas num período curto de 4 a 5 dias. Agora vocês imaginem, em 1808, no Rio de Janeiro, não existia energia elétrica. Lá era lamparina, que a galera ligava os postes com óleo de baleia. Quase ninguém tinha muita casa e tal. E aí, imagina 2.000 pessoas chegando na cidade do Rio de Janeiro para morar. O caos que não foi naquela época. E aí, como Portugal mandava no Brasil, era o rei que estava chegando, né? O Brasil pertencia a Portugal. As casas, os moradores da época, eles foram obrigados, se viram obrigados a sair de suas casas. Então, o que se faziam? Tá vendo esse PRzinho aqui? Esse PR foi eu que coloquei, tá? Isso aqui é a imagem do que seria o Rio de Janeiro na época, em 1808. E nas fachadas das casas, eles escreviam a palavra PR, que seria relativo à propriedade real, à propriedade do rei, né? O pessoal, na época, até brincava com isso, falava que era ponha-se na rua. O que eles faziam na época? Como o rei ia chegar, ou tinha chegado, eles pegavam as pessoas, retiravam de suas casas mesmo. Imagina aí, você morar numa casa, e aí, não, olha, o rei vai chegar, aquele cagão com medo de Napoleão Bonaparte, e ele quer sua casa para morar. E você tem que ceder, dar mesmo, sua casa, para que uma pessoa que você nunca viu na vida, ela fosse dona de sua casa. Chato, né? Aí o que acontece? Instalou-se o caos no Rio de Janeiro. Muita gente chegando, as pessoas sem querer sair de suas casas, um constrangimento enorme, gigantesco. E aí vem um cara chamado Antônio Armando Mariano de Arantes Costa, que naquela época o pessoal tinha nome grande, né? E diz, pessoal, não esquente a cabeça, que eu vou resolver o problema de todo mundo. Esse cara foi o primeiro corretor de imóveis a atuar como corretor de imóveis
a ser considerado de fato um corretor de imóveis aqui no Brasil. O que que ele fez? Ele juntou a fome com a vontade de comer. Os portugueses, que estavam altamente constrangidos com a revolta popular, eles se dispuseram a pagar construções de novas casas para esse pessoal que eles estavam ocupando a casa, e ao mesmo tempo, ele conversava com essas pessoas que estavam sendo colocadas fora da rua e alocava as pessoas nesses novos terrenos e nessas novas casas. Então, basicamente, ele atuou intermediando essa situação, certo? O que ele fazia? Pegava um português, olha, tem um terreno assim, 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 que dá para ser construído uma casa lá. Aí o português, tá bom, eu lhe pago. E aí ele comprava o terreno, construía a casa e colocava outra pessoa que tinha sido deposta de sua casa para morar nesse local. Tá entendido? Essa questão, como foi que funcionou? Sim, sim. Sim. Tá de boa, né? Por enquanto tá. Pronto. Não, mas não vai complicar muito hoje, não. Hoje eu só preciso falar um pouco da origem da profissão. E aí, as coisas foram se modernizando, né? Foram melhorando. Em troca desse serviço que o Antônio Armando ele prestava, ele ganhava sua comissão, né? Ele tirava um percentual lá e ali era a comissão dele enquanto corretor de imóveis, certo? E aí as coisas foram se modernizando. A população brasileira no século XX, muita dela ainda vivia na zona rural. Pelo menos a maioria dela vivia ainda na zona rural. Então não existia muito negócio, tipo, como existe hoje aqui dentro da região. Geralmente, eu não sei se vocês têm acesso, assim, vocês depois que entraram no curso de transações imobiliárias, vocês veem muita propaganda de loteamento, assim, prestam mais atenção ou não? Sim. Às vezes eu vejo. Tem muito loteamento, assim, pelo que vocês veem, sendo lançados em Juazeiro, Sim, Sim. eu vejo. Sim, mas bastante. Mas esses loteamentos que são lançados, eles são no território municipal de Juazeiro do Norte, ou Barbalha, Crato, Juazeiro, Caririaçu, Juazeiro, desculpa, Missão Velha, Caririaçu. O que vocês acham? O que vocês veem? Assim, eu Acho vejo que de muito pela parte de Juazeiro. Juazeiro. Tem alguns que são em Juazeiro, e esses que são em Juazeiro, que vocês veem em Juazeiro, são no centro ou são em zonas mais periféricas, tipo assim, um Cafundé do Judas, um Cafundó, né, do Judas. Eu moro em Eu acho loteamento, é lá no periféricas. Café do Judas, literalmente. Você mora no loteamento? Qual loteamento você mora? É o Joinville. Joinville fica ali na saída de Juazeiro para Caririaçu, né? É, professor. Mas E é ali puxado, já que aqui tem Pode muito falar. Fala, mulher. Eu acho que tem algum problema no microfone dela. Não, vamos lá. Ó, e o Joinville nem é tão longe assim, porque o acesso é todo asfaltado, é coisa de uns 3, 4 minutos do centro. O anel viário também chegou aí para dar uma melhorada em acesso a vários loteamentos, coisas que a gente antigamente demorava coisa de 20 minutos, 25 minutos para chegar. O anel viário ele proporciona um trânsito mais rápido, mas ainda assim eu concordo que é longe, porque a questão não é só chegar, a questão é ter coisas, né, dentro do loteamento, que futuramente vai ser um bairro, mas tipo assim, ter mercearia para você não se deslocar muito, ter escola para você não precisar rodar demais para poder chegar na escola e para voltar dela. Então, assim, o que acontece? Até o século XX, né, a gente está no século XXI, as pessoas ainda viviam muito na zona rural. Pra vocês terem uma ideia, um dado do recente, existiam até 2019 mais pessoas morando ainda na zona rural do que na zona urbana. Se inverteu no final de 2019 e hoje, de fato, a gente tem mais pessoas morando na zona urbana do que na zona rural. Porque era o seguinte, se não me engano,
eram 3 bilhões e meio de pessoas morando na zona rural e 4 bilhões e meio na zona urbana. E aí foi se invertendo. Hoje a gente tem 4 bilhões e meio de pessoas morando na zona urbana e 3,5 na zona rural. As pessoas estão ainda em processo de êxodo rural. Mas naquela época, no início do século XX, ainda era muito mais difícil ter grandes populações nos grandes centros, né? Era inexpressível, de fato, a classe média ou a indústria, porque a concentração de renda, ela era, acredite ou não, ela era pior do que o que é hoje, porque existia também muito trabalho escravo, e a economia do brasileiro era muito parada, ela era agroexportadora. Por quê? Porque aqui tinha muitas terras para se plantar. Ainda hoje a gente é um grande exportador de soja, de grãos e tal, mas a gente não é mais esses exportador tudo não, esses Roberto Carlos todo não. Mas naquela época a gente era, né? E geralmente quando vinha dinheiro e tudo mais, o dinheiro ele estava bem concentrado nas grandes populações. Então não existia muito comércio não. Aos poucos o trabalho escravo ele foi abolido, a Revolução Industrial ela chegou, né? Ela já tinha chegado nessa parte do século XX, mas aqui no Brasil ela não era tão expressiva, as coisas aqui demoram mais a funcionar. Aí as pessoas começaram a ter um pouco de concentração de renda, começaram a empreender mais, e aí o mercado ele melhorou. E por conta disso, porque o mercado ele não era muito quente, como ele é hoje, não havia uma formação específica para corretor de imóveis. Eles não faziam esse curso técnico que vocês estão fazendo hoje, para se tornar corretores de imóveis, certo? Basicamente, eles se formavam na escola da vida mesmo. Eram pessoas que tinham contato com várias outras pessoas, altamente comunicativas, que conheciam a região onde você morava, onde eles moravam, no caso. E aí, por conhecer as pessoas, eles sempre sabiam da vida, quem estava querendo sair de um canto para ir para outro, comprar uma casa, comprar isso, adquirir um terreno para botar um comércio. Então, eles nem tinham uma formação técnica, que é a formação que vocês têm agora, mas também, em outras palavras, em conhecimentos empíricos, que é aqueles conhecimentos que a gente não tem dentro de uma escola ou dentro de uma faculdade, não é aquele conhecimento tecnicamente planejado, eles davam show nessa parte aí. Em 71, um cara chamado Agemiro Bicudo formou a primeira associação da categoria de corretores de imóveis. Olha que demora. Existem muitas associações hoje, mas a primeira de corretor de imóveis só foi ser formada em 1971. E aí vamos entrar na parte do Nordeste, certo? Acredito que a gente já está até terminando a aula. Dentro do Nordeste, os primeiros corretores foram surgir lá em João Pessoa, na Paraíba, certo? Não foi aqui no Ceará, não foi no Rio Grande do Norte, foi na Paraíba. E como não havia grandes meios de comunicação na época, quanto mais tempo você se tinha de profissão, maior era a clientela. Isso até hoje acontece, tá, gente? Vão ter pessoas que vão iniciar uma profissão e já vão dar certo, e já vão ter muitos clientes e tudo mais, e vender bem. Mas, em sua maioria, os corretores de imóveis, eles demoram um pouquinho de tempo mais a conseguir fazer dinheiro dentro da profissão, certo? Geralmente, quando se inicia, você passa de 4, 5, até 6 meses até fazer a primeira venda. Porque tudo é através de um processo, certo? Tudo é através de um processo. Você vai fazendo um trabalho de formiguinha, você vai conhecendo as pessoas, você vai se apresentando como corretor de imóveis, que para as pessoas vai ser uma coisinha nova, e até as pessoas se acostumarem e lembrarem que você é um corretor de imóveis, aí você vai demorar um tempo até conseguir a clientela. E uma coisa que favorecia bastante os corretores da época era a concentração da população. Como as cidadezinhas eram pequenas e todo mundo se conhecia, não sei se vocês conhecem alguma cidade do interior aqui do Ceará, que não seja Juazeiro do Norte, seja uma cidadezinha menor, interior mesmo, que tem uma igreja só, com um padre, que tem só uma farmácia, que tem só uma escola. Geralmente, quando
uma pessoa lhe pergunta, "Ei, onde é que eu compro aqui tal coisa?" Aí você vai indicar aquela loja daquele senhor que você sabe que é a única pessoa que vende aquilo dentro da sua cidade. E aí você vai lá e indica. E na época, como não era muito conhecido, a comunicação ela não era tão rápida como é hoje, o que favorecia era isso, era a população ser pequena, mas todo mundo sabia quem era o corretor de imóveis daquela cidade. Então, sempre que aparecia algum negócio imobiliário, as pessoas poderiam encontrar o corretor daquela cidade. Era só ir na casa dele que você encontrava. Então, o que que acontece? Tudo naquela época era por meio de indicação. De indicação de que forma? Se você trabalhasse como corretor, você não precisaria levantar a bunda da sua cadeira, panfletar em sinal ou na rua. Você não precisaria fazer ligações, até mesmo porque naquela época só tinha telefone fixo e era só gente rica que tinha telefone fixo. Você não precisaria sair para oferecer, fazer plantão e tal, não. As pessoas sabiam que você era o corretor daquela cidadezinha, daquele povoado e tal, e eles vinham até você para vender. Hoje é tudo totalmente diferente. Hoje, o corretor ele tem que se reinventar de inúmeras formas. Por exemplo, ele precisa entender muito de marketing. Por quê, professor, que ele precisa entender de marketing? Porque ele precisa entender como que o mercado se posiciona hoje, como é a dinâmica do mercado, qual a melhor maneira de divulgar, como segmentar o seu público-alvo para que você entenda o que ele assiste, para você saber onde é que você vai divulgar para não perder dinheiro. Você precisa entender de financiamento imobiliário, e aí é dentro da disciplina da SFH que vocês vão ver. Que ele precisa entender como é que funciona o processo de financiamento, quando aprova e quando não aprova um crédito do cliente. Precisa entender como é que as casas são construídas hoje, por que as casas, geralmente, elas têm um padrão de construção, elas são muito parecidas. Precisa entender, saber escrever e saber falar, porque não pode falar igual doido com qualquer cliente, porque senão você não ganha confiança. No momento de divulgar também, você precisa saber escrever. Você precisa entender de comércio no sentido geral, porque dentro da área de corretor de imóveis, a gente lida diretamente com as pessoas e é um tipo de comércio, então você precisa saber entender como é que funciona o comércio, você precisa entender de economia para saber quando a economia está boa para fazer qualquer tipo de promoção, vocês vão ter economia. Vocês precisam entender de comércio exterior. Olha como o curso de vocês é completo. Vocês precisam entender de comércio exterior. Por quê, professor, precisa entender de comércio exterior? Porque o nosso país, ele é um país de terceiro mundo, onde nossa moeda é altamente desvalorizada. $1 hoje vale, acho que é R$5. €1 vale R$6. Está mais ou menos essa cotação hoje. E aí, o que acontece? Um imóvel que para a gente é R$1 milhão, para o cara que ganha em dólar americano, ele vai comprar 5 vezes menos. Para ele, está bem desvalorizado. E aí, para ele, é mais fácil vir comprar aqui, porque vai valorizar muito mais. E aí tem mais chances de valorização do que um mercado que está já estagnado. Um cara que ganha em euros, aí é 6 vezes menos. Entendeu? Para ele é mais fácil comprar do que até pessoas aqui. Vocês precisam estar preparados. Vocês vão ter também pesquisa de mercado, vocês precisam entender de leis, vocês vão ter base jurídica do comércio imobiliário, vocês precisam entender de matemática financeira. E aí por quê? Porque você precisa saber fazer cálculo, precisa saber construir uma tabela de um loteamento. Vocês vão ver desenho arquitetônico. Por quê? Porque o desenho arquitetônico, ele é uma disciplina que você vai entender a se localizar dentro de um loteamento, olhando a planta, você vai entender uma planta de uma casa ou de um apartamento, o que é que cada símbolo daquele significa para poder passar para o cliente. Então percebam que as coisas elas mudaram, tudo hoje é mais dinâmico e não é qualquer profissional ruim que vai se dar bem no mercado, não. Você precisa estar altamente preparado, certo? Então tudo isso vocês vão ver durante o curso. Eu trouxe essa imagem desse escritório imobiliário Clineu Rocha, que ele foi um dos maiores escritórios imobiliários da época. Ele funcionava em Natal,
né, no Rio Grande do Norte, e para vocês perceberem que diferença das propagandas antigas para as propagandas de hoje, né? Só foi, e olha aí, viu, é de 1967, mas ela era uma das principais, foi, na época, uma das principais imobiliárias, certo? Por fim, eu não vou ler a Lei 6530/78 para vocês, mas eu vou explicar o que ela é. A Lei 6530/78 é a lei que regulamenta a nossa profissão. Eu vou passar ela como atividade de casa para vocês, certo? De que maneira? Eu preciso que vocês baixem, ou melhor, preciso não, eu vou passar para vocês agora no WhatsApp a Lei 6530/78, porque eu preciso que vocês leiam, porque na próxima aula de CETEP, ou seja, de hoje a 15 dias, a gente vai ler a lei todinha, cláusula por cláusula, não, desculpe, artigo por artigo da lei, e aí o que vocês não entenderam, vocês trazem de dúvidas para mim. Tá combinado? Pronto. Certo. Então, o que é que vocês vão fazer? Eu vou passar a lei, vou passar no Classroom e vou passar no WhatsApp. Vocês vão ler a Lei 6530/78. Se quiserem ler hoje, leiam. Quiserem ler semana que vem, leiam. Mas leiam até o momento da nossa aula da terça-feira da semana que vem. Para que os termos que vocês não entenderem, vocês já dão uma olhada no dicionário. E o que não entender mesmo, a gente vai fazer a leitura junto e eu explico para vocês. Tranquilo? Tá certo. Pronto, eu vou fazer aqui a chamada para vocês. E aí vocês ligam o microfone. Quem tiver na aula, liga o microfone e fala presente, né? Olha, ensinando vocês a dizer presente. Professor, meu microfone tá prestando? Oi, teu microfone está prestando? É. Eu entendi tudo que você falou. Então está normal. Acho que deve ser só algum probleminha rápido. Vamos lá. Ana Caroline. Presente. Ana Lia. Presente. Ana Vitória. Presente. Bianca Larissa. Presente. Cauã Vinícius. Presente. Cícera Everlânia. Presente. Cícera Vitória. Presente. Débora Raíssa. Presente. Domingos Sávio. Opa, presente. Flávio Ítalo. Flávio Ítalo faltou, né? Tem um nome que é diferente. É Francisco Johnny, é? Johnny? Vocês sabem? Se o nome dele é esse Eu acho mesmo? que é. Ou é só Duni mesmo? Duni. É Francisco Juni. É Johnny, né? Pronto, show. Mas faltou também, né? Francisco Luiz Ferreira Neto. Também faltou. Gabriel Vieira. Gabriel Silva. Giovana de Souza. Presente. Deu certo, né, Giovana? Entrar. Deu sim. Guilherme Henrique. Oi, presente. Isaías de Oliveira. Presente. Isabelle Pereira. Presente. Jennifer Beatriz. Jennifer Dias. João Vitor. Presente. José Uirã. Presente. Joyce Evelyn. Presente. Juliana Salles. Presente. Carla Veida. Levi Rodrigues. Presente. Lívia Cananda. Presente. Maria Clara. Maria Elaine. Presente. Maria Gisele.
Maria Letícia, Presente. Monalisa Leite, Nicole Laina, Otávio Rodrigues, Presente. Pamela Raíssa, Presente. Samuel Leonardo, Sara Caroline, Presente. Stephanie de Souza, Presente. Vitor Roberto, Presente. Viriarto Silva, Presente. Vitória Caroline, Presente. o Anderson Limeira, Presente. William Gitirana, né? Aí apareceu mais duas pessoas, Francisco Iago e Maria Aveli. Pronto, enfim. Tá feita a chamada. Ainda estou gravando, né? O pessoal que não assistiu a aula, que está assistindo pelo YouTube, precisa me mandar esse relatório, tá? Até a semana que vem, até terça-feira da semana que vem. Tá bom? Até terça-feira da semana que vem o relatório. Qualquer dúvida, estou no privado. Lembrando que essa semana, nossa aula de amanhã é 10 horas da manhã, nossa aula de quinta é 10 horas da manhã. A partir da semana que vem, nossas aulas elas voltam todas para o mesmo horário, 2 horas da tarde. Terça, quarta e quinta-feira. Tá bom, pessoal? Eu vou parar a gravação. Um grande abraço para vocês. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ok? Um cheiro. Até a Tá ok. Tchau, você.